Hoje, quando o Lucas me pediu para estar aqui à noite, né, eu perguntei a Karine, minha esposa, né, falei assim: Karine, será que eu prego o mesmo sermão de manhã? Né, que ela é mais ou menos o meu termômetro, né? E ela falou assim: não, você está muito pentecostal hoje cedo, prega outra coisa. Então, vamos lá, Mateus capítulo 5. Mas depois está lá no Instagram a mensagem, se você... e eu estava pentecostal mesmo, que a garganta está doendo um pouquinho. Depois, se você quiser, você pode acessar lá, né, no YouTube, Instagram, Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Vai dizer assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí, vamos orar? Senhor, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, tua palavra que é viva, Senhor, que é eficaz. Ó Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, Senhor, que possamos ser transformados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Dá-nos a tua porção, Senhor. Cumpre, Senhor, o propósito que o Senhor quer cumprir aqui essa noite, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir aqui neste lugar, através, ó Senhor, da minha vida, Senhor, e no coração de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. E eu falei em bola de segurança, porque esse é o maior sermão da história, pregado pelo maior pregador da história, Jesus Cristo. Né? E eu tenho a convicção de que Jesus, ele dá aqui em seu sermão a receita da verdadeira felicidade. A receita da verdadeira felicidade. Aquele que é a própria palavra encarnada, Jesus, aquele que é a verdade, cuja vida é um exemplo, as obras são milagres e a morte é um sacrifício. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é maravilhoso ver que quando Jesus ele começa o seu ensino público, começa a fundamentar a plataforma do seu reino, ele começa falando sobre felicidade. O pastor Santo trouxe algumas semanas atrás um estudo sobre a carta de Filipenses, a carta da alegria. Se não me engano, o pastor Osmar pregou também semana passada em Filipenses, a carta da alegria, sobre felicidade. E quando Jesus ele começa a fundamentar o seu reino falando sobre felicidade, isso mostra para nós, isso é sintomático de que o cristianismo ele é a religião do prazer e da felicidade. Isso pode até parecer estranho, mas o homem ele é um ser obcecado pelo prazer e pela felicidade. Por isso que o hedonismo grego, que diz que o fim último do homem é o seu prazer e a sua felicidade, está tão em moda e é tão usado hoje em dia. Mas na realidade a grande questão que a gente deveria discutir é onde está este prazer. A questão não é se é certo ou se é errado buscar o prazer, ter sede de prazer, buscar a felicidade. A questão é onde está a felicidade. Onde está a felicidade? E a verdadeira felicidade, meus irmãos, está em Deus. A verdadeira felicidade está em Deus. E se a gente olhar para o texto que a gente leu, a gente vai ver que a verdadeira felicidade ela é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Presta atenção nisso, a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude.
Olha como é chocante o que Jesus fala com a gente. Bem-aventurado, ou seja, muitos felizes são as bem-aventuranças. Muitos felizes são os mansos, os misericordiosos, os que choram, os humildes, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Ora, esse conceito está na contramão de tudo que o mundo aplaude e aceita. O mundo não aceita isso, o mundo não entende isso, não enxerga isso como um bem. O mundo diz, bem-aventurados os ricos, bem-aventurados aquele que passa pelo outro como um trator para alcançar o seu objetivo. Bem-aventurado o insensível e não o que chora. Bem-aventurado é aquele que faz a sua vontade mesmo que fira os outros. Esses são os felizes aos olhos do mundo. Bem-aventurado o que bebe de todos os prazeres e não o puro de coração. O reino do mundo é todo de ponta cabeça. Todo de ponta cabeça. Jesus está dizendo que aquele que ganha a vida é aquele que perde a vida. E o que perde a vida é aquele que ganhou a vida. Que loucura, né, meus irmãos? Por isso que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que creem. No reino de Deus, bem-aventurado é o humilde que é exaltado. É realmente um paradoxo. E sabe por quê? Porque a felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. A felicidade não está na posse das bênçãos, mas na posse do abençoador e no desfrutar das bênçãos. A felicidade está em Deus e não no que Ele pode te dar ou fazer por você. Porque a felicidade está em deleitar-se em Deus, em alegrar-se com o sorriso de Deus. Aí está a felicidade. E as pessoas mais felizes da terra não são as que mais têm, mas são as que mais conhecem a Deus, que usufruem, que desfrutam do Senhor. Essas são as pessoas mais felizes. São as pessoas que têm mais intimidade com Deus, que se encantam com Deus, que se apaixonam por Deus. As que conhecem e conseguiram entender e enxergar os atributos de Deus. As que conseguiram enxergar em Deus e no seu reino o maior tesouro, a pérola de maior valor, como está escrito lá em Mateus no capítulo 13. Porque as pessoas falam equivocadamente por aí que elas quando elas vêm para a igreja, que elas estão largando tudo para seguir a Jesus. Na verdade, elas estão largando nada, para o que é secundário, o que é passageiro, para seguir o tudo, para seguir aquilo que é o eterno, o tesouro de grande valor. E eu não estou deixando tudo para seguir Jesus, eu estou deixando nada para seguir aquele que é tudo. Na realidade, o grande problema é que nós não conhecemos suficientemente a Deus. E então, às vezes, não enxergamos o tamanho do nosso Deus. O tamanho que Deus é, a gente acabou de cantar aqui que grande é o Senhor. Mas será que nós sabemos quão grande é o nosso Deus? Quando o profeta Isaías, no capítulo 40, ele fala da majestade de Deus, ele diz que o seu Deus é aquele que mede as águas dos oceanos nas palmas das mãos. Que o seu Deus pesa o pó da terra como balança de precisão. Que o seu Deus é aquele que estende os céus como uma cortina e chama as estrelas pelo nome, e por sua grande força e poder, nenhuma delas vem faltar. O seu Deus é maior que tudo o que Ele criou, do que todas as posses, do que toda beleza, do que toda riqueza. O seu Deus é maior do que isso. O problema é que nós realmente não descobrimos ou não acreditamos que o nosso Deus é sol, que o nosso Deus é escudo, que o nosso Deus é herança, que o nosso Deus Ele é fonte, Ele é rocha, Ele é alegria, Ele é esperança. Então a gente não abraça essa alegria insondável das riquezas de Deus. E o melhor, o mais fantástico é que essa felicidade da qual Jesus Ele está falando aqui, não é uma promessa para o futuro, mas é uma certeza para o presente. Porque Jesus fala, bem-aventurados são. Não é bem-aventurados serão, é bem-aventurados são. O projeto de Deus é que você seja feliz agora, hoje, já. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Há um conceito equivocado de cristianismo que diz que ser cristão é ser triste, é ser emburrado, o camarada que não fica feliz, que não comemora, que não celebra, que não se alegra com a vida.
Mas a plataforma do reino de Deus, a marca do reino de Deus é a felicidade. Nós somos e devemos ser o povo mais feliz da terra. E Jesus nos dá o segredo para isso. E ele começa dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, são os pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito? O que será que Jesus está querendo dizer com ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes espirituais, ou seja, ela é o primeiro degrau dessa escada. Porque as bem-aventuranças, elas não estão colocadas aqui da forma que estão, de forma aleatória. Jesus foi falando isso de forma aleatória, não. Há um propósito nessa ordem. Porque se uma pessoa não for pobre de espírito, ela jamais vai chorar pelos seus pecados. Ela jamais será mansa. Ela jamais terá fome e sede de justiça. Ela jamais terá o coração puro. Ela jamais vai ser misericordiosa e muito menos pacificadora. Porque ai de nós se Jesus tivesse começado assim, bem-aventurados puros de coração. A gente estaria perdido, desesperados. Deus é bom, irmãos. Preste atenção, nós não podemos ser cheios de Deus sem antes estar vazios de nós mesmos. Nós não podemos ser cheios de Deus sem antes estar vazios de nós mesmos. Porque a primeira coisa que precisa existir em um homem para ele ser feliz é ele esvaziar-se de si. Você não pode ser cheio de Deus se você está cheio de você mesmo, se você está entupido de vaidade, se você está tomado pela arrogância, se você está dominado pela autossuficiência. Então, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. E certamente o Sermão do Monte não é uma descrição da vida do mundo, da nossa sociedade, mas é uma descrição da vida, do caráter daqueles que fazem parte do reino de Deus. Porque você é pobre de espírito, aí depois você chora pelo pecado. Chora o choro do arrependimento. Depois a pessoa admite quem ele é diante de Deus e diante dos homens, e aí ela é mansa. E só essa pessoa é capaz de ter fome e sede de justiça. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com vocês. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Quem é pobre de espírito, quem se esvaziou, está com fome, meus irmãos. Quem se esvaziou está com fome. E eu já disse para vocês que o nosso maior problema é que nós não conhecemos suficientemente a Deus. E uma maneira maravilhosa de conhecer a Deus é tendo fome e sede de justiça. Porque Deus se revela através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Então eu tenho que ter fome da palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus nos relacionando com Ele e também na qualidade das nossas relações, então eu tenho também que ter sede de justiça. Fome e sede. Nada é mais urgente, nada é mais básico, nada é mais importante, mais vital do que pão e água. E obviamente Jesus não está falando aqui de fome de pão e sede de água, mas fome e sede de justiça. Porque fome espiritual é a característica básica do povo de Deus. A ambição maior do povo de Deus não é material, ela é espiritual. E se você é realmente cristão, você há de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é essa justiça? E essas justiças são pelo menos 3 coisas: é a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. Justiça legal trata da sua relação com Deus. A justiça moral trata do seu caráter. E a justiça social, ela trata da sua relação com o próximo. Então aqueles que buscam a justiça legal são aqueles que creram e que querem ser reconciliados com Deus e estar debaixo da justiça de Cristo. Aqueles que buscam a justiça moral são aqueles que querem viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida santa diante de Deus, piedosa, irrepreensível. E aqueles que buscam a justiça social são aqueles que buscam a libertação do homem de toda a opressão. Buscam a promoção dos direitos civis, a justiça nos tribunais, a integridade nos negócios, a honra no lar, nos relacionamentos familiares. Isso tudo faz parte de ser cristão. Jesus está falando de algo completo, algo por inteiro. Então, vamos por partes. Vamos olhar primeiro a justiça legal. Porque a Bíblia diz que todos pecaram
não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e todos se desviaram como ovelhas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que um dia todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus se assentar em seu trono, Ele vai julgar as nações, Ele vai julgar você e vai julgar a mim. Que nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo as nossas palavras, segundo as nossas omissões e pensamentos. E que nenhum de nós poderá ser justificado diante de Deus por nossos méritos, por nossas obras ou pelos nossos feitos. Então diz a Bíblia que não há nenhuma possibilidade do homem se salvar-se. Pelos seus méritos, pelos seus predicados, pela sua moralidade, pela sua religiosidade, não há maneira. Mas o que o homem não podia fazer, Deus foi lá e fez por ele. E Deus mandou o seu Filho Jesus como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E Cristo, ao vir a este mundo, tomou o nosso lugar na cruz. E morreu a morte que nos era devida. E quando Ele foi à cruz, é como se cada um de nós estivesse naquela cruz. E Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. E quando Ele morreu na cruz, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, contra mim e contra você, e Ele rasgou esse escrito de dívida e anulou e cravou na cruz. E dessa maneira Ele pagou a sua dívida, Ele pagou os seus pecados e depositou um crédito para você, de toda a sua infinita justiça. Então quando Deus olha para você, não há mais pecado, não há mais dívida, porque a culpa que estava sobre você, estava ali na cruz sobre Jesus. Jesus morreu a sua morte, Ele sofreu a sua penalidade, justificou você, depositando na sua conta a sua infinita justiça. E essa é a justiça legal que nós temos, que nós devemos ter sede dela. E quando você tem sede dessa justiça legal, você é justificado. Justificado. E ao ser justificado, você recebe uma nova natureza, uma nova consciência, nasce em você. Mas apesar disso, a nossa velha natureza, ela não foi ainda anulada. Nós recebemos uma nova natureza, e diz Pedro que nós somos coparticipantes agora da natureza divina. Nós nascemos da divina semente e agora nós somos uma nova criatura. Entretanto, a velha natureza está ali dentro de você. E você ainda se pega em contradições, e você ainda tem uma inclinação para o pecado, você ainda pratica o mal, deseja o mal. Ainda você transgride os mandamentos de Deus, ainda você tropeça e cai. Ainda você entristece ao Espírito Santo de Deus. Ainda você ofende a Deus, ofende a seu irmão. Mas uma das evidências da sua justificação é que você começa a desejar ardentemente implantar essa justiça de Deus na sua vida, implantar os princípios de Deus na sua vida diária, na sua vida prática. Porque aquele que ama a justiça, ele ama a santidade. Aquele que ama a justiça, ama a obediência e ama a fidelidade. Aquele que ama a justiça, ama a pureza. Aquele que ama a justiça quer andar de acordo com a vontade de Deus, para o inteiro agrado de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Quem ama e deseja justiça é aquele que chora pelo seu pecado. É aquele que busca a santidade mais do que o ouro, e mais do que os prazeres, ele anseia a obediência. Isso é ter sede de justiça. E ainda nós vivemos em um mundo que é complexo, ele é injusto, ele é opressor. Vivemos em um mundo que muitas vezes o justo é tido como culpado e o culpado como justo. Vivemos em um mundo em que Cristo é condenado e Pilatos está no trono. Nós vivemos em um mundo onde o ímpio é aplaudido, é condecorado, enquanto o justo e o piedoso ele é escorraçado, ele é combatido. Nós vivemos em um mundo onde os tribunais muitas vezes são corrompidos, juízes se vendem, as sentenças são compradas. Nós vivemos em um mundo onde tantas vezes a opressão prevalece, onde os que são nomeados e eleitos para cuidar dos direitos da sociedade, tantas vezes surrupiam esses direitos e passam a ter vantagens pessoais. Mas quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. Ele abomina o mal, ele ataca a corrupção, ele exige justiça nos tribunais, ele defende a causa dos fracos e dos humildes, ele luta por uma sociedade mais justa.
A sua oração é: Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Porque foi o cristianismo que deu à humanidade esses grandes avanços. Os grandes avanços sociais, eles vieram do cristianismo. E isso aconteceu porque o cidadão do reino de Deus, ele tem sede de justiça. E Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas ele diz também: bem-aventurados os que têm fome. E que tipo de apetite é esse? Em primeiro lugar, nós podemos fazer algumas observações sobre esse apetite. Porque um morto não tem apetite. O morto está morto. Apetite é algo só que vivo tem. Morto não quer comer nada. Uma pessoa morta em seus delitos e pecados não tem fome e sede de justiça. Uma pessoa que nunca nasceu de novo não tem fome e sede de justiça. Uma pessoa que não experimentou esse toque regenerador do Espírito Santo não tem fome e sede de justiça. Só quem recebeu a vida em Cristo Jesus tem fome e sede de justiça. Aliás, se no mundo físico ter fome é um sinal de estar vivo, e a criança chora de fome, chora pelo genuíno leite, Pedro fala que nós deveríamos fazer a mesma coisa, desejar o puro e genuíno leite espiritual. Então, se você é nascido de novo, meu irmão, você aspira às coisas de Deus. Se você é nascido de novo, você deseja as coisas de Deus. Mas se as coisas de Deus são para você um enfado, são um cansaço, se você anseia e aspira a outras coisas que não são de Deus, questione a sua salvação. Questione a sua salvação. Pois essa é a marca dos filhos de Deus: fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Outra coisa que a gente pode observar é que a falta de apetite, ela é sinal de doença. A pessoa olha para o alimento e ele pode ser aquele alimento mais saboroso de todos, mais cheiroso, mas a pessoa não sente nada, ela está enferma. E você pode observar que a pessoa doente sente mais sono do que apetite. A pessoa que está doente, ela quer mais ficar deitada, dormindo, do que ela tem apetite. Você pode notar que a pessoa é um cristão genuíno se as coisas de Deus dão nela sono ou dão apetite. Se ela tem fome de Deus, ou se as coisas de Deus provocam para ela cansaço, enfado. Já outras pessoas são como crianças, porque às vezes as crianças, elas se entretêm tanto com as brincadeiras, se divertindo, nos entretenimentos, nos brinquedos, que elas se esquecem de comer. E às vezes as pessoas estão atrás de entretenimento espiritual, e não com fome das coisas de Deus. As pessoas querem diversão espiritual e não se alimentar com o pão vivo que desceu do céu. E isso é um gesto de imaturidade espiritual. Aquele que tem fome de justiça anseia pela palavra, anseia pela comunhão, anseia pelo culto divino. Outro problema ligado ao apetite é a inanição, proveniente de uma alimentação escassa. Porque quando a pessoa se alimenta de maneira deficiente, ela vai ter inanição. Porque nós nos alimentamos pelo menos 5 vezes ao dia, não é? Não é mesmo? Uns mais, outros menos. Uns comem mais um pouquinho, outros menos um pouquinho. Na quarentena, a gente está comendo mais que 5. E se falta uma dessas refeições, você já fica inquieto, você já fica ansioso com aquilo. E se você ficar um tempo sem se alimentar, você fica fraco. Mas há pessoas que se alimentam do alimento espiritual apenas uma vez por semana. Não leem a Bíblia em casa, não oram. Há pessoas que vêm à igreja só uma vez por semana, e quando vêm? Você pensa que com uma dieta como essa, ela vai ter uma vida espiritual robusta? Porque certamente quem está vivendo com a deficiência na sua dieta espiritual vai ficar com uma inanição espiritual. Vai ficar fraca na fé. Mas tem outra coisa também: há doenças que são causadas por uma alimentação inadequada. Não há nada que faça mais mal à saúde do que comer porcarias, alimentos estragados. Junk food. E a Bíblia fala de morte na panela. E não há nada mais nocivo ao povo de Deus do que se alimentar de qualquer coisa. Há muitos alimentos nocivos, perigosos, venenosos.
Nós estamos vivendo em uma época que tem um alimento estragado sendo dado ao povo de Deus. Temos confundido liberdade com licenciosidade. Há muita morte na panela, há muita morte nos púlpitos, há morte nos livros, há morte nas músicas. E a gente tem que tomar cuidado do tipo de alimento que nós estamos comendo. Porque há pessoas que estão buscando muito mais hoje o seu conforto pessoal do que a glória de Deus. Porque nós vivemos hoje um momento de transição perigosíssima do evangelismo ou da igreja evangélica brasileira, porque a maioria das mensagens que se escuta hoje está centrada no homem. É o que você quer, é o que agrada a você, é a prosperidade, é a cura, é a sua vontade. E a igreja vai se tornando em um balcão de negócios. E o que você quer, bem que tem. Bem que tem. Você quer prosperidade? Esse é o prato do dia. Nós estamos aqui para atender a necessidade do cliente. E o evangelho vai deixando de ser teocêntrico e vai se concentrando na vontade do homem. E isso é morte na panela. Esse não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Jesus. Esse é outro evangelho. Se nós ingerirmos esse alimento, ele nos fará um grande mal. Um grande mal. Mas aí existe o problema do raquitismo. Será que existem pessoas raquíticas dentro da igreja? Porque vivemos uma época de contradição, vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos, né? Nossas crianças nascem sabendo que é a internet, o mundo está na sua sala, nas suas mãos, e nós podemos usufruir do melhor do mundo. Mas se não tivermos cuidado, podemos usufruir também do esgoto do mundo. E se nós tivermos fome, se não tivermos fome e sede de justiça, corremos o risco de ficar nanicos espiritualmente. Mas existem outros aspectos desse apetite. Primeiro, o apetite ele tem que ser um desejo real. Ninguém faz de conta que ele não existe. A fome e a sede são desejos essenciais na vida da gente. Ninguém vive sem pão e água. Mas tem gente que tem um apetite de Deus que podemos chamar de um apetite hipócrita. A pessoa tem um apetite das bênçãos de Deus e não de Deus. Ela não está interessada em Deus, mas em si mesmo. Ela não quer Deus, ela quer o seu bem-estar. Deus é um abençoador, um viabilizador dos desejos. Deus serve apenas para perdoar os seus pecados, fazer a sua vontade, para lhe proteger, dar saúde, dar vida, mas na hora de fazer um compromisso com Deus, de ter um relacionamento com Deus, Ele não quer. Ele é como Balaão, porque Balaão pediu para Deus, Deus deixa eu morrer a morte dos justos, mas na hora de viver a vida dos justos, ele não queria. E tem gente que é assim, quer morrer a morte dos justos, mas não viver a vida dos justos. Há o apetite que é condicional. Ele diz assim, Jesus eu te quero, mas eu não vou largar o meu pecado. Eu tenho uns pecadinhos de estimação ali, eu tenho uns esqueletos ali guardados no armário, e não dá para me desfazer, me apeguei a eles. Tenho apetite fora de tempo, porque muita gente quer Deus, mas só lá no finalzinho. Primeiro deixa eu curtir a vida, depois quando eu ficar velhinho eu quero Deus. Mas o apetite de quem tem fome e sede de justiça é um apetite constante. Você almoça hoje e amanhã você quer almoçar de novo. Você toma café hoje, mas amanhã você quer tomar café de novo. As coisas de Deus, elas são assim, você é saciado hoje, mas amanhã você quer mais. Mais de Deus, mais da graça de Deus, mais do amor, mais da pureza, sempre mais. Você é como Moisés que conheceu a Deus na sarça ardente, conheceu o poder de Deus no Egito, conheceu os milagres de Deus no deserto, viu o dedo de Deus como fogo, escrever os mandamentos na rocha, mas ele vira para Deus e diz assim, eu quero mais Deus, eu quero ver a sua glória. É como Davi disse, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia por Deus. Porque esse apetite ele é um desejo intenso que existe dentro de nós. Muitos de nós talvez não saibamos o que é fome. Sabemos o que é vontade de comer, mas a gente não sabe o que é fome, o que é bem diferente. 12h30 o estômago começa a roncar, né? 12h30,
você diz, passou meia hora já do meu horário, o negócio está apertando aqui. Mas isso não é fome, isso é vontade de comer. Talvez enquanto você não sentir desesperadamente fome de Deus, você não vai correr para Deus. Porque enquanto o filho pródigo ele tinha apenas apetite, ele se alimentou lá das bolotas, das alfarrobas. Mas quando ele estava morrendo de fome, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Precisamos ter fome e sede de justiça. Porque na hora que a nossa alma tiver pressa de Deus, urgência de Deus, fome de Deus, aí nós vamos correr para o Senhor. E a palavra de Jesus, que Jesus empregou aqui para a fome, não é apenas a palavra da vontade de comer, mas é de uma fome desesperadora. Jesus está falando de um apetite insubstituível. Quando se sente essa fome, não adianta botar entretenimento, não adianta botar uma boa música, não adianta botar uma mesa com talheres de prata, taças, porque nada pode satisfazer essa pessoa a não ser Deus. Absolutamente nada. Salomão, ele tentou substituir e ele não conseguiu. Ele tentou com a bebida, com poder, com mulheres, ele procurou nos prazeres dessa vida, nas riquezas, mas ele não conseguiu. Para terminar, o que Jesus promete para quem tem fome e sede de justiça? Jesus promete plenitude de vida. Porque Ele diz que eles serão fartos. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. E quando nós temos fome e sede de justiça, essa promessa se cumpre na nossa vida, porque nós seremos fartos, nós teremos plenitude de vida. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida plena? Então tenha fome e sede de justiça. Enquanto você não tiver fome e sede de justiça, sua vida vai ser vazia. Você pode ter tudo que o mundo oferece, tudo, mas seu coração vai ser vazio. Outra coisa que Jesus promete é que você vai ser muito feliz. Você vai ser bem-aventurado. No momento em que Deus for a razão da sua vida, que Deus for o centro da sua vida, e essa é uma bênção abundante, ser muito feliz. Porque Jesus diz lá para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você deseja ser satisfeito? Jesus vai satisfazer você. Se você deseja ser satisfeito, Jesus vai satisfazer você. Você deseja Deus? Você vai ter Deus. Você deseja um coração limpo? Você vai ter um coração limpo. Deus vai satisfazer plenamente a sua alma. Porque Jesus, Ele nos satisfaz plenamente. Plenamente. Não apenas os nossos pecados serão perdoados, mas você será justificado, santificado e preparado para a glória. Você terá um corpo novo, você vai reinar com Cristo, você tomará posse da herança maravilhosa de Deus. E essa é a plenitude que Deus preparou para você. Mas tem uma coisa: se não tivermos fome e sede de Deus agora, pode ser que nós tenhamos tarde demais. Porque se eu não for saciado agora, eu jamais serei. Jesus diz na sua parábola do homem rico que morreu e foi para o inferno e pediu um pouco de água, mas isso lhe foi negado. Porque quem não tem fome e sede de justiça agora, vai ter fome e sede para sempre, mas sem jamais ser saciado. Mas se você tiver fome e sede agora, você será saciado aqui e eternamente. Se você pudesse, coloque de pé comigo. Eu já estou terminando. Porque bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa palavra bem-aventurados no grego, ela está com uma exclamação. Ela não é só feliz, mas é muito feliz. Muito feliz, ó quão feliz. É a alegria que não depende do momento, da hora, da circunstância. É aquela alegria que Jesus diz que ninguém conseguirá tirar. É a alegria presente na hora da festa, mas é também a alegria presente na hora do choro, na hora da lágrima, do luto, da doença, da morte.
Essa é a alegria do cidadão do reino de Deus. A promessa do reino é de felicidade e de glória. A promessa do reino de Deus para nós é de felicidade e de glória. Aqui nós teremos a felicidade e no céu nós teremos a glória. É a plenitude da felicidade. Então há uma pergunta que nós devemos nos fazer: será que estamos tendo fome e sede de justiça? Será que estamos andando de uma maneira compatível a um cidadão deste reino, um cidadão do reino de Deus? E a oração que eu faço a Deus hoje é que Ele possa forjar em mim, forjar em você essas características de um verdadeiro cidadão do reino de Deus. De um verdadeiro cidadão do reino de Deus, que essas bem-aventuranças elas possam fazer parte da sua vida. Que você possa ser pobre de espírito, que você possa chorar pelo seu pecado, que você possa ser humilde de coração, que você possa ter fome e sede de justiça, que você possa ser misericordioso, pacificador, e que Deus derrame essa felicidade plena no seu coração. Eu queria terminar a reunião de hoje cantando. Louve a Deus.